Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez a nossa edição de aprendizado e hoje vamos falar de teste T pareado usando o nosso software estatística. Bem, antes de nós avançarmos, como de sempre, vamos primeiro explicar para que serve cada teste. Bem, o teste T pareado geralmente é utilizado para avaliar se há diferenças significativas ou diferenças estatísticas entre as médias de duas amostras dependentes e que essas duas amostras possam cumprir com aquilo que são pré-requisitos, que é a normalidade de dados ou distribuição normal. Ou por outra, nós queremos comparar dois grupos ou duas amostras em que essas amostras são dependentes e que esses dados têm que ter distribuição normal. Para este tipo de casos, nós usamos esse teste pareado. Então agora vamos ao exemplo que nós temos aqui. Bem, eu tenho aqui um exemplo e nesse vídeo vamos falar de dois exemplos. O primeiro exemplo é que queremos comparar se existem diferenças significativas entre a percentagem dos grupos dos insectos antes e depois da construção de barragem, Então, construiu-se uma barragem, então nós fizemos uma medição, esse exemplo é hipotético, fizemos medição da percentagem dos grupos dos insectos antes da construção da barragem. E após a construção da barragem, fizemos de novo a segunda medição, Então, e agora nós queremos saber se há diferenças, depois em relação se a construção da barragem teve influência ou não nos grupos dos insectos, neste caso, percentagem EPT, que são grupos de Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera. Bem, e outra coisa é que a organização dos nossos dados é fundamental. Quando nós estamos a fazer o teste pareado, neste caso o teste T, temos que garantir que a organização de dados seja mais ou menos como eu fiz aqui. Bem, eu tenho esses dados, esse primeiro exemplo. O segundo exemplo também que nós vamos ver, que vamos testar, é em relação ao índice HPT, vimos no vídeo passado. Isto aqui é em relação à qualidade de água. Então, eu quero comparar mais ou menos para verificar se existem diferenças significativas dos dados de qualidade de água entre as duas épocas, neste caso, época chuvosa e época seca, Bem, vamos então ao nosso estatística. Eu já tenho aqui meus dados, todos eles, do primeiro exemplo e do segundo exemplo. Como de sempre, o teste T é utilizado quando o pressuposto de normalidade, neste caso, os nossos dados, tiverem distribuição normal. Se os nossos dados não tiverem distribuição normal, então nós vamos passar para teste alternativo, que é neste caso o teste não paramétrico, Então vamos a isso. Primeiro vou para ver se os meus dados possuem uma distribuição normal. Então, eu preciso testar a percentagem EPT antes da construção da barragem e depois da construção da barragem. Todos os dados são dependentes, Depois vou a Advanced para eu colocar o teste em causa. Bom, em termos de dados, antes o meu P deu 0.07 acima de 0.05, ou seja, acima de 5%. E isso significa que os meus dados possuem uma distribuição normal, porque o pressuposto é que quando os dados estiverem com o P acima de 0.05, os meus dados têm distribuição normal. Se estiver abaixo desse número, que é 0.05, como de significância, significa que os meus dados não possuem distribuição normal. E eu vou verificar o segundo caso e também o meu P deu 0.7, também esses dados possuem uma distribuição normal.
Feito isso, vou para a minha estatística. Na estatística, eu tenho que entrar aqui na estatística base, que é Basic Statistics. Então, vou no... depois de abrir aqui, eu tenho que ir no... Tenho aqui teste T Dependent Sample. Então, significa que é o teste T de variáveis ou amostras dependentes. E depois vou colocar as minhas variáveis. Vou abrir aqui. E aqui já me mostra a primeira lista. E eu quero comparar o que acontece antes e depois. Então, esta coluna é para a primeira lista e esta coluna é exatamente para a segunda lista, que é antes e depois. Eu posso ter mais, eu posso comparar, se eu quisesse mais comparar, se tivesse mais variáveis, eu ia listar aqui para comparar o que acontece depois em relação ao primeiro caso. Feito isso, vou para ter o meu reporte. Bem, como vocês veem aqui, a primeira coisa que eu tenho que verificar é o valor de P. O valor de P mostra que o P é 0.4, ou seja, está acima, ok, de 0.05, que é o nível de significância que eu marquei. Isso significa que se está acima, não temos diferenças estatísticas ou diferenças significativas entre os dados de grupo, entre a percentagem dos grupos de insectos antes da construção da barragem em relação ao depois. Significa que antes e depois não temos diferenças estatísticas. E em termos de média, nós podemos ver aqui a média é 27 e depois temos a média de 28. Então, a diferença não é assim significativa. Este é o primeiro exemplo. O segundo exemplo que nós tínhamos é em relação à qualidade de água. Então, eu quero comparar o que acontece, existem diferenças significativas entre essas duas amostras de tempo chuvoso em relação ao tempo seco. Bom, esse exemplo também, meus dados já foram importados, como de sempre. Então, eu vou fechar aqui. Quero comparar esses dados. Então, também vou para verificar a normalidade de dados. Okay. As minhas variáveis época chuvosa seca. Teste de Shapiro. Bom, época seca 0.3. Está acima de 0.05 e a época chuvosa, ok, deixa eu confirmar outras variáveis, ok, época chuvosa também temos dados com uma distribuição normal. E assim passamos para o nosso teste. Statistic. Basic Statistics. Vou para novo caso. Então, aqui é o que eu faço. Eu quero comparar chuvoso em relação à época seca. Bem, para este no segundo exemplo, o nosso P é 0.0000 até assim. Então, e até já mostra vermelho. Isso significa que os nossos dados, existe uma diferença significativa entre essas duas, entre a variável, neste caso dependente e qualidade de água, nas duas épocas. Ok? Nós podemos ver que a média aqui na época seca subiu. De tempo chuvoso era 5, para a época seca era já 7 e seus respectivos desvios padrão. E assim, no nosso caso, no nosso estudo, nós podemos já interpretar por que dessa diferença e por que na época seca a qualidade de água era boa em relação à época chuvosa. Bem, este era basicamente um exemplo acerca de testes pareados.
No próximo vídeo vamos falar de teste T com grupos independentes. Agora estamos a falar com grupos dependentes. No próximo vídeo vamos falar teste T com amostras independentes. Ok? E tchau, tchau, até a próxima.